Olá, seja muito bem-vindo a mais uma abertura semanal global macroeconômica, onde abordamos os índices e ativos financeiros do mundo todo, para nos dar aí um norte de o que pode ou que deve acontecer ao longo dessa semana. Hoje é 29 de janeiro de 2023 e começamos agora então a nossa abertura semanal global macroeconômica. Vamos mudar a tela aqui. Como usualmente, começamos com a taxa de juros americana e taxa de juros de 30 anos. Na semana passada, nós verificamos que ela tinha uma elevação significativa e estava corrigindo. Fechou a semana corrigindo, aparentemente encontrando um suporte aqui na linha vermelha, na linha base vermelha, que é o que chamamos de mandíbula do crocodilo. E também estava começando na iminência de entrar no barranco, sair do pântano, que é o verde mais claro, e entrar no barranco, que é, em geral, uma força, uma dificuldade de ser ultrapassado. Então, muitas vezes, o ativo, de fato, encontra suporte aqui e não consegue ir adiante. No caso do Maximus, que é o indicador que nós utilizamos, o indicador proprietário, ele estava em queda, o que indicava aí uma possibilidade de continuidade do movimento. Tinha uma leve aceleração aqui, mas era muito pequena, não dava ainda para dizer se esse ativo já estava no ponto de começar a corrigir. O que aconteceu de fato no início da semana é que ele deu uma pequenina correção, encontrou os respingos e voltou a cair. Isso no começo da semana, segunda e terça-feira da semana. Esse item, esse primeirinho aqui é o domingo, normalmente não tem muito movimento, o mercado internacional abre domingo à noite. E aí finalmente ele encontrou o suporte no limite do barranco. É comum isso acontecer também com os ativos. Quando eles ultrapassam sem muita convicção, encontrou suporte aqui. Porém, olha só, o indicador ainda mostrava possibilidade de queda. Então, não era ainda um suporte em que dava para se confiar de fato. O que aconteceu foi que na quarta e quinta-feira ele teve um movimento de ascensão. Foi um movimento com um volume não tão expressivo assim, exceto... vejam que está na média, essa daqui é a seção americana, que tem despontado, os menorzinhos são outras seções, europeia e asiática. Então até ele teve aqui um movimento, teve uma volatilidade bem grande já na terça-feira, esse candle aqui da terça-feira, seção americana, aliás, de quarta-feira, não, terça mesmo, terça. Foi na seção americana de terça-feira, teve uma alta volatilidade. Veja que ele testou novamente o suporte, e aí deu uma animada na quarta-feira de seguir para uma alta, mas não foi uma alta tão expressiva assim, ele até virou o indicador, teve uma aceleração se mostrando aqui, o que reforçava a possibilidade de uma correção, mas isso foi de fato uma correção. Ele corrigiu, foi lá no barranco do outro lado do pântano, encontrou resistência e voltou a corrigir. E fechou a semana encontrando suporte novamente, ou seja, ele está navegando na zona de valor. O pântano é a zona de valor, é o habitat do crocodilo, que são as linhas básicas que a gente utiliza. Então é a zona de valor, ele está pipocando na zona de valor. Teve aqui uma leve exaltação na semana anterior, mas nada que permitisse um movimento mais contundente. O que é mais ou menos habitual no juros, salvo alguns momentos especiais do mercado. Então ele está aqui fazendo o bate-volta, com certeza não, a gente nunca tem certeza no mercado financeiro, mas existe uma boa probabilidade de ele corrigir até aqui no alto durante a semana e voltar a corrigir. O indicador aqui nesse caso já indica, já mostra pra gente a possibilidade de alta aceleração, já está no terceiro candle de aceleração, e agora virou aqui no cinza, provavelmente na segunda-feira ele já deve partir para o magenta, ou seja, uma correção ainda com tendência de baixa, mas uma correção. Certo? Então, a nossa perspectiva nessa semana que abre é que os juros de 30 anos tenham uma correção e depois volte a cair novamente. Não há nada que nos indique que ele pode romper para cima e fazer uma continuidade de alta. Os juros de 10 anos, que é também um juros mais curto, muito importante no mercado, se comportou de uma maneira muito particular, muito similar ao do 30 anos. Ele encontrou suporte no limite do barranco, ele teve uma alta volatilidade na terça-feira, ele corrigiu menos do que o de 30 anos, corrigiu menos do que de 30 anos, não chegou a sequer avançar significativamente no barranco, voltou a corrigir, encontrou suporte de novo aqui no limite do barranco, e aqui ainda não virou, mas já está acelerando.
né, ou desacelerando a queda. Então, o que indica, né, que ele já está fazendo um movimento de retorno, né, de alta, e deve chegar aí ou no limite do pântano, ou talvez até no limite do barranco, certo? Então, também navegando na zona de valor. Essa é a perspectiva, a mesma perspectiva para o juro de 10 anos nesta semana que está se abrindo. Aqui a gente tem o índice S&P, o índice mais importante, não só do mercado americano, mas do mundo, o índice de 500 ações, das 500 ações mais negociadas nas bolsas de Nova York. E ele teve aí na semana passada uma correção mais abrupta. E essa semana ele começou animado, né? Ele teve uma alta expressiva na segunda-feira. Expressiva essa alta aqui. E notem que foi na sessão asiática, não foi na sessão americana. Vamos só conferir aqui. Exatamente, já foi no final da sessão americana para início da sessão asiática. E o que acontece? Houve uma correção, corrigiu até os dentes, né? Foi uma correção tranquila, né? Previsível, e aí começou a subir de novo, está lá, chegando novamente na segunda volatilidade. Aqui ele bateu na segunda volatilidade e voltou. Aqui ele está batendo na segunda volatilidade, ainda que exista um movimento com um indicador altista, ele tem uma chance razoável de fazer mais uma correção. Então, eu contaria essa semana com uma correção até por volta do lábio do crocodilo ou talvez até o dente do crocodilo. Acho mais provável que ele fique do lábio para um pouquinho mais, né, mas não chegue a bater no dente. E depois um novo movimento de alta. É isso que eu antevejo para essa semana na S&P. Tá? Movimento do indicador mostrando que sobe, acelerando, né, todas as linhas do crocodilo mostrando movimento de alta. O Bollinger já está no limite, né, ele está entrando, começando a abrir, né, ele fechou, ó. Mesmo com esse movimento de alta aqui, ele deu uma fechada, aqui ele está começando a abrir de novo. Eu acredito que ele tem um movimento de correção e volta a subir. Índice Nasdaq, maneira similar, né, também subiu na sessão noturna. E a característica é muito parecida, ele deu uma parada aqui no final da sexta-feira, o que é normal, né, aqui é na sexta-feira à tarde ainda, e indicando também possibilidade de alta. Então, mesma coisa do que o índice S&P, deve dar uma corrigida e voltar depois. Tá? O único detalhe aqui é que essa elevação ele quase chegou na terceira volatilidade, e aqui ele está parando na segunda. Ele teria um espacinho aqui para vir mais um pouco. Existe essa possibilidade, mas eu acho pouco provável. A maior probabilidade, na minha opinião, é que ele volte a fazer uma correção, talvez seja mais modesta do que no S&P, e volte a subir. Okay? Dow Jones. Dow Jones, ele teve uma correção bem forte mesmo na semana anterior. Né? Ele já fechou indicando um movimento de virada. Se fosse só uma correção, seria uma correção forte também nesse movimento de queda. Né? Mas não foi o que aconteceu. Né? Foi um crescimento alto aqui, um indício forte de que seria mercado de alta essa semana. Né? Indicador já sustentando isso, ainda que estivesse no lado negativo. E foi o que aconteceu. Subiu. A correção dele foi bem mais modesta. Foi mais uma lateralização, apesar da volatilidade. Foi mais uma lateralização e continuou. Ele está chegando na segunda volatilidade pela primeira vez depois de ter saído lá do fundo, né, da face oposta. Mas considerando que o S&P e o Nasdaq têm uma possibilidade de correção, e ele já deu uma corrigida aqui, pode ser que ele corrija mais um pouco, mas realmente ele está forte na alta. Tá forte na alta, aqui nem tanto, mas está rompendo a barreira do primeiro Fibonacci aqui, 38,2. Então ele pode ser que ele lateralize um pouco e depois suba. Eu acho que essa é a melhor hipótese para esse começo de semana no Dow Jones. Índice Russell, índice das menores empresas. Ele está lateralizado, apesar da correção, ele ficou um pouco lateralizado, corrigiu do mesmo jeito que os outros, mas tudo praticamente dentro da área de valor, sem qualquer exaltação expressiva, né, fora da área de valor. Está bem lateralizado. Então, assim, ele pode dar uma corrigidinha bem mais tímida do que os outros, pode dar mais uma alta mais tímida que a dos outros, mas a configuração geral deve continuar, aparenta que vai continuar lateralizado com ligeira alta. Essa para mim é a leitura do Russell. Ele está bem
cômodo ainda aí. Tá? O indicador também mostra essa possibilidade de alta, mas no caso dele aqui, insistindo, parece que vai ser uma alta moderada, uma alta modesta. Ok? O Eurobonds, os juros europeus lá na Alemanha, caindo também. Né? Já teve essa movimentação de queda na semana passada. Continuou tendo uma queda, encontrou suporte fora do pântano na segunda volatilidade. Corrigiu do jeito que corrigiram os juros americanos. Só que aqui a gente já tem uma inversão bem feita do crocodilo. Né? Ele não chegou ao limite do barranco, né? Já corrigiu. Está corrigindo, está encontrando suporte de novo, muito parecido com os juros americanos. Certo? E está voltando a corrigir. Aqui o indicador, apesar dele estar com uma aceleração positiva, ou seja, ele está desacelerando o movimento, freando o movimento, os dois últimos candles já ficaram mais ou menos no mesmo patamar. Não me parece que vai ser nenhuma correção mais expressiva, talvez corrija aqui até o lábio, no máximo no dente do crocodilo, e depois deve voltar a cair. A perspectiva para mim, para esse juro europeu, é de pequena correção com continuidade da queda. Ok? O Eurostoxx, né, o índice de 600 ações europeias, lateralizado. Tipicamente lateralizado, navegando na área de valor, sem muita expressão no movimento. O índice Maximus, indicando ligeira possibilidade de alta, mas ele já está chegando aqui no limite. Não deve subir mais do que isso. Na minha opinião, o fim da correção está chegando e ele deve cair. Na falta de qualquer outra situação no mercado internacional, ele deve voltar a cair e vai ficar navegando, até que exista um movimento mais expressivo, ele vai continuar navegando na zona de valor, sobe e desce. Okay? O índice DAX alemão, também mais lateralizado ainda, né, mais fechado aqui ainda, uma ligeira tendência de alta, ou seja, quando ele romper, ele deve romper para alta, mas não dá para dizer que ele vai fazer alguma coisa essa semana. Ele tende a continuar lateralizado, talvez corrigir aqui até o fundo da área de valor, do pântano, e voltar a subir. Nada mais do que isso para essa semana. Pelo menos é o que mostra. O índice Nikkei tem vindo aí de uma alta significativa. A alta dessa semana foi mais tímida do que da semana anterior, né? Menos volátil também, mais constante. Mas ele já está encontrando um suporte aqui, ó. Então o indicador já está equalizando, está caindo, mas está equalizando, desacelerando, né? Ou seja, virando para uma aceleração positiva. Realmente parece que ele vai dar uma continuidade ainda nessa lateralidade e depois continuar a subir. Tá? Não acredito que ele caia muito abaixo disso aqui, não. Não parece. Okay? Então, para mim, o mercado japonês semana que vem é um mercado de lateralização no começo e depois alta. Não dá para saber quando, porque ele pode mudar, mas a tendência é essa. Ouro, lateralizado, bem lateralizado também. É bem lateralizado mesmo. E aí a gente também vê que ele está navegando na área de valor. Ou seja, os ativos todos internacionais estão na expectativa de alguma coisa. Eles estão navegando na área de valor sem alguma grande tendência que os leve a romper essa área de valor, que é a área do pântano, a área do habitat do crocodilo. Lembrando disso. O indicador aqui ele já está equalizando, ó, se preparando para virar. Apesar de ainda estar em queda, ele está se preparando para virar. A aceleração positiva mostra que ele está fazendo isso mesmo. Então ele está encontrando suporte aqui na linha base da mandíbula do crocodilo e deve voltar a subir, mas ele não passa desse topo aqui e volta a cair. É o que mostra, por enquanto, essa movimentação toda. Okay? O euro, a moeda, euro versus dólar, também lateralizada, ou seja, tudo lateralizado praticamente essa semana, né? Olha só, indicador equalizando, começou a dar uma acelerada, ainda não é consistente. Pode ser que ele caia mais um pouco, né? O crocodilo todo misturado ali. Pode ser que ele caia mais um pouco, mas deve encontrar um ponto de suporte rapidamente, se é que já não encontrou, lateralizar e depois subir e continuar na área de valor. É isso que dá para dizer no momento. Aqui é a libra esterlina, também lateralizada essa semana toda, né? Pipocando aqui de cima para baixo. Ela está um pouquinho mais alta, aqui já está, parece que virando, ó. Deu um primeiro tique aqui de aceleração, bem equalizadas as duas barras aqui, já está virando para subir, ou seja, ele está numa região de suporte
né? Vai subir mais um pouco. Esse daqui talvez ultrapasse. Como ele encontrou suporte aqui ainda no lab, nos respingos, pode ser que ele passe um pouco do pântano aqui, né? E você não tem aqui um barranco muito forte para segurar ele, como tem aqui embaixo. Ele está bem fininho aqui, ó. Logo, logo ele se transforma em lodo, né? Que é aquele verde mais escuro, esse verde mais escuro aqui, ó. Esse daqui também. Então, existe uma possibilidade de que a lebisterina avance um pouquinho mais além do pântano, mas não muito. Deve continuar na área de valor também, ok? O ien japonês, lembrando que aqui é o inverso, né? Quando ele cai é que o ien está valorizando, quando ele sobe é que o dólar está valorizando. Então aqui também, ó, bem parado, bem misturado, sem força, sem indicação nenhuma. Aqui literalmente é difícil dizer alguma coisa, tá? O melhor que a gente pode dizer é a continuação dessa lateralidade. Não dá para dizer se ele vai romper para um lado ou para o outro, ele está bem no meio. Né? Se ele estivesse aqui embaixo, a gente podia dizer, ele vai corrigir para cima. Né? Se ele estivesse aqui em cima, deve corrigir para baixo, porque ele está navegando na zona de valor, no pântano. Mas aqui no meio, não dá para dizer. Tá? Aqui é questão de dúvida mesmo. Não dá para fazer absolutamente nada numa configuração dessa daqui. É esperar, acompanhar, né? E tomar uma decisão depois que exista algum tipo de movimento mais expressivo. Dependendo de como começa a semana, se ele for para cima, ele deve corrigir, tocar aqui no topo e voltar. Se ele for para baixo, ele deve encontrar suporte por aqui e voltar a subir. É isso que está acontecendo com a maioria das moedas, com a maioria dos indicadores globais nessa semana. Pois aqui é a soja, né, soja em grão. Ela até encontrou uma exaltação aqui, ó, surgiu um pouquinho, mas teve uma correção forte na sexta-feira antes de fechar. Né, aqui ainda no horário do mercado americano. Deu uma paradinha aqui, normal, finzinho da sexta. E pegou um pouco do europeu e um pouco do americano. Né? Então, olha só. Indicando aqui o crocodilo quase virando. Aqui está dando uma correção mais expressiva, né, no indicador. O que aparenta é que ele já virou dessa queda aqui. Né? Ele realmente foi lá, ele está corrigindo, mas ainda está em correção. Então ele deve cair mais um pouco e aí voltar a subir. Ele ou ela, né? Porque aqui é a soja. Então a soja deve cair mais um pouco, é o que aparenta. Pelo indicador aqui, ó, ele ainda não tem nenhum indício de alta, nenhuma virada, nem aceleração, nem nada. Então ele tem ainda ânimo para cair mais um pouco e voltar. Lembrando que tem fim de semana no meio. Então às vezes as coisas mudam, as informações mudam durante o fim de semana. E aí segunda-feira ele pode abrir eventualmente num gap de alta. Mas pouco provável. Commodity não costuma ter esse tipo de sobressaltos, exceto se tem aí uma ação climática forte que possa interferir de maneira substancial. Não parece que aconteceu nada nesse fim de semana que possa demonstrar isso. Então, a melhor hipótese aqui é continua a cair mais um pouquinho e depois volta a subir. Aqui é o milho americano, né, na Bolsa de Chicago. A gente tem também uma configuração de alta, né, saiu já quebrou essa configuração de baixa que aqui estava, ele subiu ainda numa tendência de baixa, ou seja, ainda era uma correção, todos os candles vermelhos, mas de alta. Né? O vermelho claro é alta. Então ele chegou aqui no limite, ou seja, não tinha virado tendência ainda, caiu, olha só, ainda candles de avermelhados, né? Vermelho escuro é candle de baixa, mas numa tendência de baixa. Então a tendência está forte de baixa aqui, só nesse candle aqui, ó, depois dele, é que virou para uma tendência de alta, ficou verde. Certo? O que está em linha com o que a gente está vendo no Maximus, né? Ele estava todo negativo aqui, deu uma corrigidinha que ele virou de fato para o mercado positivo, ou seja, o mercado de alta. Então ele deu uma oscilada boa na sexta-feira, está dando uma paradinha aqui, uma pequena queda aqui, ou seja, mesma coisa, né? Parecido com a soja. Ele está fazendo uma correção, ele pode e provavelmente vai cair mais um pouco, mas ele vai encontrar logo um suporte aqui, se não for nos próprios respingos, vai ser no lábio do crocodilo, é o que eu imagino. Tá? E vai voltar a subir. Então, milho é esperar ele cair mais um pouquinho, comprar, porque ele vai subir mais um pouco. Tá? O boi vivo, né, como é falado lá nos Estados Unidos, né, aqui a gente chama de boi gordo, mas é a mesma coisa. Lateralizado, bem lateralizado, né, mas já virou essa tendência de queda que acabou e virou para uma tendência de alta. Ainda que o indicador ainda esteja na baixa aqui, a tendência já parece estar no lado de alta, ela pode se perder, né?
rapidinho. Com o indicador de baixa aqui ela pode perder rapidinho, mas lateralidade. Deve cair mais um pouco, encontrar um suporte logo logo, pode ser aqui no limite do pântano com o barranco, pode ser no limite do barranco, dificilmente vai mais do que isso, na minha opinião, e aí vai voltar a subir, vai navegar na área de valor, não vai ter grandes surpresas aí não. E o petróleo, um grande ativo, vai bem bacana ganhar dinheiro com o petróleo. Olha que interessante, presta atenção nisso daqui. Ele teve uma alta significativa na semana retrasada. Semana passada ele fechou acima do que ele abriu na semana, mas num movimento inteiro com tendência de queda. Olha como é interessante a gente colorir os candles segundo a tendência, não segundo o movimento. Olha só, todo vermelho, os vermelhos claros são candles de alta, os vermelhos mais escuros são candles de baixa. Mas todos eles vermelhos, fora os cinzinhas aqui que são dojis, são candles sem expressão. Normalmente no fim da jornada ou no início. Os centrais normalmente têm um movimento mais significativo. No Maximus, a gente viu aqui uma continuidade na tendência de queda, ele virou, não entrou na área positiva, ficou todo assim, certo? Aí ele começou a semana ainda com tendência de queda, quase toda semana, 2/3 da semana com tendência de queda, lateralizado, fazendo bate e volta na área de valor. Né? Entrou no verde, tendência de alta, certo? Mas olha só a correção que ele teve na sexta-feira, ele saiu lá do topo da área de valor do pântano, né, no topo do barranco, foi até o topo do barranco do outro lado, passou um pouquinho e encontrou suporte aqui. Ainda caiu mais um pouquinho, mas já virando tendência para vermelho e para queda. Certo? Ou seja, isso daqui nada mais foi do que uma correção nessa tendência toda aqui. Se a gente colocasse um tempo maior, provavelmente a gente ia ver, vamos ver o que acontece no diário. Olha só, tendência majoritária de queda com lateralidade. Se a gente colocar no semanal, aqui demora um pouquinho mais, né? Tem que ler e tudo mais. Aqui, ó, tendência de queda. Essa é a importância do raciocínio fractal do mercado, entender o que é isso, que é algo que a gente fala no curso. A tendência majoritária desse movimento foi de queda com algumas correções aqui que chegaram a virar para uma tendência de alta, mas que não se sustentou. E aí a gente volta lá no gráfico de 6 horas, que a gente costuma usar para o mercado internacional. Ele não mudou de cor. Ele tem vindo, apesar de estar subindo, ele está numa tendência de queda. Isso é algo extremamente importante, é algo que a gente insiste muito nos nossos cursos. E tem que entender isso. Eu sei que talvez, se você não tem esse hábito, talvez você tenha essa dificuldade de conseguir enxergar. Mas é algo primordial. Às vezes as pessoas falam que o gráfico não funciona porque elas não sabem, não usam o indicador correto e às vezes não sabem fazer uma leitura correta desse aspecto fractal do mercado, né, onde os movimentos se superpõem um ao outro. Né, não é algo tão simples, mas também não é algo tão complexo que qualquer pessoa não consiga entender. Mas precisa ter uma orientação adequada, ter um treinamento adequado para conseguir visualizar isso. Aqui não seria nunca a hipótese de entrar comprado. Se eu entrasse comprado aqui, eu estaria trabalhando contra a tendência, mesmo que ela estivesse subindo. Contra a tendência majoritária, que manda nessa tendência curta aqui. Ok? Bom, fiz esses comentários aqui porque realmente é relevante. Vocês que me seguem, né? Ainda são poucos, infelizmente, nesse momento que eu gravo o vídeo. Mas é importante entender isso. Isso é algo que a gente insiste bastante no curso. Por quê? As pessoas às vezes querem entrar no curso e começar a ganhar dinheiro. E aí não conseguem entender esse contexto. Quando se olha para o fluxo, é algo que está muito na moda aí, e eu gosto do fluxo também, mas é um contexto muito curto, muito rápido. Então daria para pegar aqueles micro movimentos, às vezes agindo contra uma tendência maior. E aí o pessoal leva às vezes uma lambada do mercado e não entende por quê. Aí o gráfico está mostrando o que pode acontecer. Ok? Então, até amanhã para a abertura do mercado brasileiro e até o próximo domingo para uma nova abertura global macroeconômica. Ok? Continue conosco aí. Um abraço para vocês. Até mais.